Olá a todos, aqui é a Prof. Aline. Vou trazer para vocês aqui um pouquinho sobre o jogo Colete os Cristais de Combustível. Então, basicamente, nós vamos ter aí um fundo de espaço, alguns asteroides, uma nave e nós vamos ter alguns cristais aí que vão ficar aparecendo aleatoriamente na tela e a gente tem que coletar. Então, esse é o objetivo do nosso jogo. No nosso template, já temos então aqui o nosso espaço, né, o fundo do espaço, que é um sprite e que tem animação aqui chamada Space. Nós temos o primeiro asteroide prontinho também, que também é um sprite, tem a animação asteroide. Ele tem aqui uma escala, então a gente usa o comando sprite.scale para diminuir o tamanho. Então, esse 0.10 significa que ele tem 10% do tamanho original, para ele ficar menorzinho. E ele tem também uma velocidade para ele se mover tanto no eixo Y quanto no X. No caso aqui são valores positivos. Eu vou ter que criar aqui o asteroide 2, que está faltando no template. Então, continuando com a explicação do código, eu já tenho aqui a minha nave, que é chamada de Spaceship. Ela também é um sprite, que tem animação e uma escala de 20% do tamanho original, para ela ficar um pouquinho menor também, caber na tela de forma proporcional. Eu já tenho a borda para os sprites, então eu criei essa borda com o comando Create Edge Sprites. Vou ter que criar aqui o cristal. Teremos um plano de fundo para o Game Over, que também vai ser um sprite com animação, a escala de 85% do tamanho original. Inicialmente a visibilidade vai ser falsa, então ele não vai aparecer quando a gente executa o nosso programa. Só quando a gente finalizar, perder, aí aparece a telinha do Game Over. Dentro da function draw, que é a função responsável por desenhar os nossos sprites na tela a cada frame, nós teremos aqui algumas condições. A primeira delas é a de controlar a nossa nave. Eu já tenho prontos aqui a movimentação para a direita, que é no eixo X, para a esquerda, também no eixo X. Eu vou ter que completar no meu template as setas direcionais para cima e para baixo, para movimentar nessas respectivas direções. Também vou precisar criar uma condição para gerar o cristal em posições aleatórias. Eu já tenho aqui o comando que vai fazer o primeiro asteroide quicar nas bordas e preciso de fazer o mesmo para o segundo. Tenho aqui também a condição para quando a nave toca o primeiro asteroide, aparecer aquela telinha de Game Over. E eu vou ter que fazer o mesmo se a nave tocar o segundo asteroide. E o comando Draw Sprites é para desenhar os sprites na tela. Não adianta eu querer executar agora, porque eu tenho essas brechas aqui para completar no meu código. Então, vamos começar. Primeiramente, eu vou criar o sprite para o segundo asteroide. Eu posso usar como referência o primeiro, então vou vir aqui na caixa de ferramentas, na seção dos sprites, e o primeiro bloquinho que eu uso para criar um sprite é o var sprite igual a create sprite. Seguro e arrasto, encaixei, e agora eu vou dar um nome para o meu segundo asteroide, que vai ser asteroide 2, seguindo o padrão, sempre importante seguir o mesmo padrão do restante do código. Com relação às posições X e Y desse segundo asteroide, eu vou deixar esse padrão aqui de 200 e 200 que vem, mas se eu quisesse definir uma posição fixa, né, para ele iniciar, é só vir aqui na minha área aqui do jogo e pegar as coordenadas. Mas eu posso deixar 200, 200, não tem problema, vai funcionar muito bem. Então, eu criei o meu sprite, mas agora eu preciso de atribuir uma animação para ele. Então, nós vamos usar o comando sprite.setAnimation. Ele tem que ser posicionado logo depois do sprite. Troco o nome sprite pelo nome que eu dei na linha anterior. Então, asteroide 2.
E eu troco aqui na setinha para asteroide, para eu também ter aqui essa animação do asteroide. Como ele é muito grande, eu vou ter que definir a escala. Então, é o sprite.scale. E aí eu repito, asteroide 2, e eu vou colocar aqui a escala. É muito importante, apesar de serem comandos iguais, eu não simplesmente copiar e colar de início os meus códigos se eu estiver aprendendo ainda a programar. Porque é a repetição que vai fazer com que eu memorize, eu entenda o meu código. Então, não copie e cole, faça esse exercício de ir lá, buscar, refletir sobre o que faz para você entender e programar cada vez melhor. Então, essa construção do algoritmo, ela é muito importante para o seu processo de aprendizagem. Prontinho, então eu já criei o meu sprite, agora eu preciso definir a velocidade no eixo X e Y, e eu faço isso com os bloquinhos sprite.velocityx e sprite.velocityy. Eu já vou pegar então primeiro o X, novamente eu troco o nome do sprite, asteroide 2, e eu quero que ele tenha uma velocidade negativa, já que para o primeiro eu dei uma velocidade positiva. Para o x eu vou colocar aqui aleatoriamente o valor de menos 2, né? Poderia colocar algum outro valor, não tem problema. Eu vou colocar agora o do y, também vou trocar aqui o nome do sprite, asteroide 2. Agora eu vou colocar aqui menos 3, já que eu também coloquei aqui um valor positivo para o primeiro asteroide. Então, eles vão seguir sentidos opostos, né? Para dar um efeito mais legal aí, diferenciado no meu jogo. Então, criei já os meus inimigos, os asteroides. Próximo passo é criar o sprite do cristal, que é o que eu vou coletar. Então, para criar um sprite, repetindo, var sprite igual a create sprite. Dou o nome crystal e eu preciso de fornecer as posições x e y desse sprite. Eu vou colocar aqui 50, 50. Eu quero que ele fique à esquerda, no alto, o primeiro cristal. Nos próximos, eu vou colocar posições aleatórias daqui a pouquinho. Agora é a animação. Então, sprite.setAnimation. Deixe sempre o seu código organizado, isso vai facilitar que você compreenda depois o que é o que, e você vai seguir um algoritmo, uma construção lógica. Então é muito importante a ordem que você coloca. Substituo o nome do sprite, clico na setinha e procuro aqui a animação do cristal. Esse cristal está muito grande, então nós também vamos colocar a escala para 10%. Sprite.scale, troco o nome do sprite, 0.1. Sempre importante colocar números decimais, que é a forma como a gente escreve no inglês. Agora vamos modificar a animação do Spaceship, caso ele esteja errado. No nosso caso aqui ele já está certinho, então eu não preciso trocar essa animação, é Spaceship mesmo. Próximo passo agora é tudo dentro da Function Draw. Nós vamos configurar o controle das setas direcionais para cima e para baixo. Eu vou começar com a seta para cima. Então, a primeira coisa que eu vou colocar dentro da minha condicional if é o comando para identificar qual tecla foi pressionada. Então, eu vou vir na seção Word, na caixa de ferramentas, e tem aqui o keydown, que é o que verifica qual tecla está para baixo que foi pressionada. Então, é o up mesmo que eu quero, vou manter aqui o up. E dentro do if, eu vou colocar aqui então o comando para que o sprite na posição Y, porque o up é para cima, então é a posição do eixo Y que a gente vai modificar. Então, eu vou pegar
a posição da nave no eixo Y e vou pegar a posição atual dessa nave no eixo Y e somar um valor. Voltamos aqui em sprites, é esse bloquinho aqui, sprite.y. Encaixei aqui, troco o nome do sprite, que aqui é o Spaceship. Muita atenção para a escrita. A grafia tem que estar idêntica à que você definiu para o seu sprite, para a variável que armazenou esse sprite. Se você colocou letra maiúscula, siga com letra maiúscula onde você colocou essa letra maiúscula. Por exemplo, esse S aqui do chip. Se eu colocar tudo minúsculo, ele não vai reconhecer como sendo a mesma variável, o mesmo sprite. Então, tem que ter muita atenção na grafia, ela tem que seguir a mesma por todo o código. Agora, então, nesse outro campo aqui que está em branco, tipo uma bolinha, né, que está vazia, eu vou arrastar outro bloquinho desse sprite.y, porque é isso que quer dizer. Estou pegando aqui e atribuindo para a posição Y, a posição Y atual mais outro valor. Então, olha só, se eu só colocar aqui o sprite.y, não vai acontecer nada, ele vai ficar no mesmo lugar. Então, antes de arrastar esse bloquinho, eu tenho que vir aqui no math, da matemática, e pegar a soma. Ela é o primeiro bloco. Agora sim, eu venho em sprites e eu consigo encaixar o valor que eu vou trocar aqui da posição atual de Spaceship e vou somar aqui então 10 pixels. Poderia ser um valor maior ou menor. Eu acho esse um valor bacana para movimentação nesse nosso jogo. De forma semelhante, vamos fazer agora para o down, né? Para seta direcional para baixo. Então, volto aqui em Word, key down, coloca no bloquinho aqui do if para o teste, troca na setinha agora para o down e novamente sprites, down também é no Y, troca o nome do sprite, Spaceship, vou na matemática, no math, mas não é mais. Por quê? Porque o down, aqui vem uma informação muito importante. Na verdade, esse de cima aqui não é up, não é para somar. O up, ele diminui. Esse valor de somar é para o down. Então, para o up, a gente tem que diminuir. Para cima, nós diminuímos. Então, eu aproveitei aquele que eu tinha feito da soma, para eu não ter que refazer, eu já coloquei no down e vou corrigir aqui o meu up, tá? E aí, eu vou colocar aqui que ele é menos 10. Então, para cima, eu diminuo, para baixo, eu aumento. Agora sim. Agora, eu vou fazer esse outro if para a condição que vai gerar o cristal em posições aleatórias. Para eu gerar o cristal, a primeira coisa que eu tenho que fazer é definir se a nave tocou o cristal. Então, eu tenho essa condição aqui nos sprites, sprite.startingTarget. Então, eu vou colocar o nome do sprite, que é o Spaceship, tocou o cristal. E agora, eu vou trocar aqui a posição X e Y do meu cristal. E são posições aleatórias, então eu volto na matemática, no math, e eu tenho esse bloquinho random number. Random number é para poder gerar números aleatórios, e aí é só colocar o intervalo que eu quero. Eu vou colocar aqui um intervalo de 50 a 350. Como a minha tela tem 400 pixels de largura, eu estou deixando, então, 50 pixels de margem, né, de segurança em todos os campos. Então, por isso que eu coloquei de 50 a 350. Agora, então, só faltou o bloquinho para fazer com que o asteroide 2
também quique no limite da tela, nas minhas bordas. Por enquanto, só o asteroide 1 que quica. Então, eu vou vir aqui em Sprites, sprite.bounce off, e aí eu vou colocar aqui. Então, agora aqui é o asteroide 2, e aí eu tenho que escrever edges. Edges são as bordas. Se ficasse em rosinha, significa que está funcionando corretamente. Só falta agora mais uma condição para exibir a tela de Game Over quando a nave tocar o asteroide 2. Então, novamente, nós vamos vir aqui no sprite.stochen. E aí eu vou colocar aqui a minha spaceship tocou o asteroide 2. E aí eu vou colocar esse bloquinho aqui, sprite.visible. Encaixei, game over é a minha tela e agora ela vai passar a ser true, verdadeiro. Então, é verdade que ela vai estar visível. Agora a parte mais importante, testar. Então, clicamos no botão executar e vamos testar. Se a gente consegue movimentar em todas as direções na nossa nave, se a gente consegue coletar os nossos cristais e eles vão mudar de posição aleatoriamente, e se a gente tocar em um dos asteroides, a tela de Game Over vai aparecer. Bora executar então. Se aparecer alguma mensagem de erro como essa, no console de decoração, nós verificamos qual a linha, então tá aqui dizendo que na linha 18, nós não colocamos alguma coisa aqui, então vamos conferir aqui. Linha 18, eu escrevi asteroide errado, então por isso é sempre importante o teste. Asteroide 2, e como vocês viram, é muito importante a grafia estar certinha, senão não funciona. Novamente testar. E agora veio certinho. Game over porque eu colidi, vamos testar mais uma vez, porque eu ainda não testei se coletei. Pronto, então está funcionando. E o game over funcionando direitinho. Então, espero que vocês tenham gostado aqui dessas dicas, dessas informações de hoje sobre os sprites, as animações. E qualquer dúvida, estou aqui à disposição. Deixe seu comentário. Lembra de curtir esse vídeo e também de seguir a gente para ficar por dentro aqui de tudo que acontece aqui no canal. Até mais!